igreja deveriam ser abordados, e instruções e encorajamento ao próprio Timóteo. O ponto é que Paulo, na verdade, quando ele deixou Timóteo ali em Éfeso, ele ia rumo à Macedônia, e ele planejava voltar e ele mesmo fazer esse trabalho de organizar a igreja, ou as igrejas que estavam lá em Éfeso. Mas ele sabe que poderia demorar. Ele tem receio de que os negócios que vão levá-lo à Macedônia tomem mais tempo do que deveria, e aí a situação de Éfeso, que era um pouco urgente, ficaria sem atenção. Então o que ele faz? Ele escreve essa carta para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, em breve eu espero estar aí com você, para nós colocarmos tudo isso aí em ordem. Mas no caso de eu me tardar, se eu demorar, então aqui estão as instruções sobre como você deve, ou como se deve proceder na casa de Deus. Essa expressão proceder significa como se deve agir, como se deve comportar, como se deve andar na casa de Deus. É importante que desde cedo nós vejamos que Paulo está usando a expressão casa de Deus no sentido da igreja local. Alguns estudiosos vão querer dizer que casa de Deus aqui se refere à igreja mística, à igreja invisível, à igreja de Cristo. E, entretanto, não faz sentido Paulo escrever uma carta para Timóteo dizendo assim: essa carta está dando instruções sobre como você deve proceder na igreja invisível. Não é? Então, é óbvio que casa de Deus aqui se refere às igrejas locais, em particular à igreja de Éfeso, onde Timóteo estava encarregado de orientar, de instruir e colocar as coisas em ordem. Aqui nós temos uma passagem, então, na Bíblia, em que uma igreja local, ou as igrejas locais, elas são chamadas de casa de Deus. E é óbvio que Paulo aqui não está falando de nenhum prédio, de nenhum edifício, embora nós evangélicos temos esse cacuete de nos referir ao lugar que nós temos para nos reunir como sendo o templo, a casa de Deus e assim por diante. É claro que Paulo não tinha isso em mente, até porque os cristãos nessa época, como é sabido de todos, eles não tinham um local próprio, designado, separado especialmente para o culto a Deus. Eles se reuniam nas casas, se reuniam em praça pública quando podiam, se reuniam ao ar livre, no anfiteatro, onde, às vezes em cavernas durante a perseguição, as perseguições, onde a oportunidade se lhes oferecia. Então, casa de Deus não significa prédio aqui, não significa uma construção. Isso é importante porque, com frequência, pessoas mal informadas a respeito da história do cristianismo, quando nos ouvem falar a respeito da igreja, elas imediatamente pensam que nós estamos falando do prédio, nós estamos falando das instalações, não é? E aí eles têm uma reação nem sempre muito tranquila. Alguns nos criticam de idolatria ou que nós estamos prendendo Deus a um lugar. Na verdade, todo crente esclarecido sabe que Deus não está preso em nenhum lugar físico, em nenhuma edificação. Na verdade, a igreja local ela é chamada de casa de Deus porque Deus habita no seu povo, independentemente de onde esse povo se reúna. Então, onde os cristãos de uma localidade se reúnem para juntos se admoestarem, se instruírem, celebrarem os sacramentos como o Jesus Cristo mandou, se discipularem, adorarem, servirem a Deus, ali é a casa de Deus, ou seja, é o local onde Deus habita, é onde estão os filhos de Deus, a família de Deus. Então é nesse sentido que a igreja local, as igrejas locais, elas são chamadas de a casa de Deus. Então aqui está a razão pela qual Timóteo recebeu essa carta de Paulo. Ele precisa ser instruído sobre como se deve proceder nas igrejas, que são a casa de Deus. Note que aqui no texto bíblico não fica certo se Paulo está dizendo: estas coisas eu estou te escrevendo para que você saiba como você deve proceder, ou se Paulo está dizendo de maneira geral, para que se saiba como todo mundo deve proceder na casa de Deus. De fato, é indefinido na língua original, tanto é que você vai ver que algumas versões elas variam. Algumas dão a impressão de que essa é uma ordem para Timóteo, outras vão dizer que é alguma coisa para todo mundo. Eu prefiro essa última explicação, porque ela inclui também, é claro, a participação de Timóteo.
Paulo está dizendo, eu escrevo essas coisas para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. Você e os membros da igreja de Éfeso, ou seja, é uma aplicação geral. Mas por que é tão importante para Paulo organizar isso? Por que é importante para ele normatizar o procedimento nas igrejas? Será que não deveríamos deixar as igrejas seguirem o seu próprio caminho, cada um fazer o que acha melhor? O Espírito Santo, afinal, não está na igreja, ele não guia a igreja, não dá impulsos à igreja, e assim as pessoas têm as suas próprias ideias de que cada um adora a Deus da forma que deve adorar. A existência desse versículo na Bíblia já mostra como é falaciosa essa ideia, que é muito comum hoje. As pessoas acham que tentar organizar as atividades de uma igreja, estruturar uma igreja, ou institucionalizar a igreja, isso é coisa humana, ou é coisa que vai atrapalhar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai guiar em todas as coisas. Ora, ninguém conhecia ou confiava mais no Espírito Santo do que o apóstolo Paulo. Entretanto, quando ele escreve a Timóteo, ele não diz assim, ora que o Espírito Santo vai botando tudo no lugar. Não, ele diz, olha, você tem que fazer assim. E aí ele sai dizendo exatamente como é que Timóteo deveria instruir os crentes, de que maneira eles deveriam proceder. E há muitas instruções aqui nessa carta e na segunda, a Timóteo, que são destinadas exatamente à condução da vida da igreja. Como é que as igrejas locais deveriam organizar as suas atividades, como é que elas deveriam cultuar, como é que deveriam tratar os membros, que atenção se deveria dar a um grupo ou outro, e assim por diante. Então, diante disso, diante desse fato de que é necessário proceder corretamente dentro da casa de Deus, ou na casa de Deus, que são as igrejas locais, Paulo em seguida apresenta a importância de se fazer isso. Ele destaca a importância de fazer isso, lembrando a Timóteo o que são as igrejas locais. O que são as igrejas locais? Veja no verso 15, eu te escrevi para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele acrescenta, por ênfase, que é a igreja do Deus vivo. Olha aí, Timóteo, não é coisa pequena, não. Eu estou falando da igreja do Deus vivo. E aí acrescenta ainda mais, a coluna e o baluarte da verdade. Então, essas duas definições da igreja, que ela é a igreja do Deus vivo e que ela é a coluna e o baluarte da verdade, tem como objetivo ressaltar a importância de nós procedermos corretamente. Nós não estamos, aqui não é a venda de Dona Maria não na esquina, né, como o pessoal costuma dizer. Aqui não é casa da noca, não, ou casa da sogra, onde as pessoas acham que pode fazer o que quiser. Não. Existem orientações bíblicas, existem instruções. Deus revela de que maneira Ele deseja que o seu povo o adore, o sirva e se conduza aqui nesse mundo. Então vejamos essas duas coisas que Paulo coloca aqui, esses dois destaques que ele faz para realçar a importância do procedimento correto na casa de Deus. Primeiro é que a casa de Deus, que são as igrejas locais, elas são a igreja do Deus vivo. Aqui Paulo se refere a Deus como sendo vivo, talvez em contraste com os deuses pagãos de Éfeso. Quando Paulo esteve, primeiramente em Éfeso, de acordo com o livro de Atos, ele pregou ali durante algum tempo e Deus abençoou a sua pregação de tal maneira que muitos adoradores da deusa Diana se converteram e provocou uma revolta nos santeiros, né? Mexeu no bolso, o pessoal que vendia santo e ganhava dinheiro com isso estava perdendo clientela, porque todo mundo estava virando crente, né? E crente não vai adorar a deusa Diana. Então, Éfeso era o local da deusa Diana, e eles dizem que era ali que a cidade de Éfeso era guardiã do templo, aliás, da imagem que tinha caído lá do céu do deus Júpiter. Então, tinha um templo da deusa Diana lá e tinha uma imagem da deusa Diana. Procura aí na internet a figura da deusa Diana, vê que coisa feia. Mas estava lá. Mas o nosso Deus, em contraste com a deusa Diana dos Efésios, cuja imagem estava lá no templo da cidade, nessa mesma cidade onde Timóteo estava, ele é o Deus vivo. Ele é o Deus verdadeiro. Ele não é um ídolo, ele não é uma imagem, ele não está preso num lugar, mas ele é o Deus vivo e verdadeiro. E a sua igreja é o seu povo, é o povo que ele amou,
que ele escolheu, que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. É isso que é a igreja de Deus. Quando ele fala aqui que é a igreja do Deus vivo, a palavra igreja significa, embora haja um sentido aí que muitas vezes é explorado, é uma palavra grega composta de chamar e para fora. Então muitos querem usar essa expressão para definir igreja, mas ela no tempo do Novo Testamento ela já tinha perdido o seu sentido, né? Já tinha perdido o seu sentido original. Ela significava simplesmente uma assembleia de pessoas. E, portanto, as igrejas elas são a Assembleia do Deus vivo, Assembleia do Deus vivo, composta do seu povo. Aqui, quando Paulo fala que as igrejas, que é a casa de Deus, que são as igrejas locais, elas são a igreja do Deus vivo, aqui eu creio que Paulo está fazendo uma referência à igreja de Deus de maneira geral, ou seja, todos aqueles que creram no Senhor Deus, que se converteram, que foram chamados, foram justificados, desde Adão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do Deus vivo. E aqueles que já morreram, eles já estão na presença de Deus, servindo a Deus, desfrutando das alegrias da salvação, aguardando a ressurreição dos seus corpos. A gente chama de igreja triunfante. Eles já morreram e já estão na presença de Deus. Então, é a igreja, mas é a igreja triunfante. E os vivos estão aqui nesse mundo, em luta contra o pecado, o diabo e o mundo, e nós chamamos de a igreja militante, ou seja, embora esse termo não é bom hoje, não é? Mas é a igreja que está em guerra, ela está lutando contra o mundo, contra o pecado, contra a carne, está sofrendo perseguições, ela está sobrevivendo aqui nesse mundo. Eles se ajuntam, essa igreja militante, ela se ajunta, os cristãos adoram a Deus, servem uns aos outros, são instruídos na palavra, celebram a ceia e o batismo em comunidades que nós chamamos de igrejas locais. Por exemplo, essa igreja aqui, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ela é uma expressão da Igreja Universal de Deus, não do Reino de Deus, da Igreja Universal, certo? Da Igreja do Deus vivo, ela é uma expressão, E por isso nós dizemos que essas igrejas, elas estão espalhadas pelo mundo, elas têm diferentes liturgias, elas adotam diferentes estruturas, mas elas preservam as verdades centrais do Evangelho. E aqui está uma diferença fundamental entre os protestantes e os católicos. Você, na certa, já deve ter ouvido algum católico dizer que a igreja católica só existe uma. Ela está unida, e isso a torna, na verdade, a igreja verdadeira. Nós respondemos que a união da igreja, ela não é feita por uma hierarquia estrutural encabeçada por um homem infalível, mas a unidade da igreja está naquilo que os cristãos confessam em todo o mundo, ainda que eles se reúnam em comunidades que são distintas com relação ao culto, a maneira de vestir, a localização, a sua organização. Essa é a igreja do Deus vivo, ela está espalhada pelas comunidades locais, que são chamadas de casa de Deus. Aqui eu quero fazer 3 observações importantes. Nem todo mundo que pertence a uma igreja local, ele pertence à igreja do Deus vivo. É possível alguém ser membro de uma igreja, ter o nome no hall de membros, mas ele não é regenerado, ele não é nascido de novo, ele não faz parte da verdadeira igreja, ele faz parte da igreja visível, mas não da igreja invisível, que é a igreja completa, a igreja verdadeira, cujo número e nome só Deus sabe quem são. Então é possível acontecer isso. Também a segunda consequência aqui, segunda observação importante que eu quero fazer, é que todo crente verdadeiro, ele vai procurar estar em comunhão com seus irmãos nas igrejas locais. Olha como Paulo se refere, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Se nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus, nós queremos estar juntos, porque esse é o nosso povo, esse é o povo a quem nós pertencemos, mesmo que sejamos de nacionalidades diferentes ou venhamos de contextos diferentes, mas esse é o nosso povo. Todo crente verdadeiro, ele vai querer fazer parte de uma igreja local. Ele vai querer descobrir os seus irmãos, vai querer adorar com eles, participar com eles, ser instruído por eles, crescer com eles, servi-los com os seus dons.